Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 5 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje tem DVD MK Clipes Volume 6, DVD MK Clipes Volume 6, tem também o do CD da Bruna Carla, ao vivo, Bruna Carla ao vivo, um CD de presente pra você, além do DVD MK Clipes Volume 6, que é, ligue 24610093 e participe, 24610093 e vamos participar das promoções do programa de hoje. Você também pode ligar para conversar com a gente, dar a sua opinião, o seu depoimento, o telefone é este, 24610093. Você pode mandar o seu e-mail direto para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Você acessa o nosso site www.radio93.com.br, radio93.com.br. Você clica no ícone câmera 93, vai assistir com a imagem do nosso Debate 93 de hoje. Você também pode falar comigo direto no meu Twitter, @pastor JR Vargas, pastor por extenso, @pastor JR Vargas. Você me segue, nós vamos interagindo também no Twitter e no Face da 93 FM, nós estamos lá, pastor Luciano Regis, eu e o nosso querido aniversariante do dia, o nosso querido Cid Gonçalves, é o Cid 93, certamente, e você pode participar com a gente também, dando a sua opinião, também no Face da 93 FM. Vai ser bom demais ter a sua participação com a gente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ah, J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu, quando casei, o meu marido tinha um filho adolescente. Eu sabia que ele era problemático, mas eu não imaginava que fosse tanto. Esse menino nunca obedeceu meu esposo. Jamais quis trabalhar e ainda se envolveu com drogas. Na época, a minha lua de mel virou lua de fel e foi assim durante muito tempo. Só que os anos passaram, ele casou, tem filhos e o meu marido é quem o sustenta. E eu, gente, eu não suporto. Eu sei que a Bíblia ensina que devemos amar, mas e quando nós não conseguimos, hein? Como amar aqueles que nos perseguem e nos fazem mal? Não amar pode trazer problemas para a minha relação com Deus? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: eu sabia que ele, o filho adolescente, né, era problemático, mas não imaginava que fosse tanto. Por que o senhor destacou essa frase, hein, pastor? Bom dia, J.R., debatedores, ouvintes. Assim, eu destaquei porque quando a gente começa a olhar o e-mail e perceber o contexto familiar que nele está, a gente vê que alguma coisa se perdeu no início. A gente não sabe se da parte de criança para adolescência ou de fato na adolescência. O fato é que esse menino não tem uma mãe. Se morreu, eu não sei, o texto não nos mostra. Se foi separado, o texto também não nos mostra. Ou se foi uma aventura de jovem e que a mãe sumiu e que o pai assumiu a criança, também não nos mostra. Mas um fato é que esse filho, ele foi privado da presença da sua mãe de um jeito ou de outro. O que para uma criança ou para um adolescente é muito difícil. Sobretudo quando um adolescente enfrenta com essas perdas. E quando a gente percebe o contexto todo do e-mail, a gente vê que a vida dele vai
piorando porque ele tem problemas sérios de aceitação, ele tem problemas sérios de relacionamento. E quando a gente olha esse menino, na verdade, por mais que essa ouvinte, essa amada ouvinte, peço que ela entenda, ela tenha mandado um e-mail de ajuda, nós precisamos tratar o e-mail como um todo. Esse menino, na verdade, ele é vítima de uma situação, ele é vítima de uma perda que não soube lidar e também não houve quem o ajudasse a lidar com isso. Não estou aqui colocando culpa em ninguém, porque muitas vezes nós não sabemos lidar com os problemas que surgem, mas o fato é, surgiu um problema e esse menino foi o receptor de toda essa carga da perda. A ausência da mãe para o menino é algo muito difícil. A ausência da mãe para uma criança é algo muito traumático. E quando ela conhece o seu marido e sabe que ele tem um adolescente, esse problema não tem a ver com ela. Ela já sabia que ele era problemático. Então isso tem a ver com a perda da mãe e eu não sei como se deu essa perda. Então o que a gente precisa começar a tratar aqui são linhas para que ela possa ajudar esse seu marido a ajudar o seu filho a sair desse problema. De um jeito ou de outro, então, o senhor entende que independentemente da forma, se foi um divórcio, se foi um falecimento, se foi um afastamento sem nenhuma das duas coisas aí, de um jeito ou de outro, o senhor entende então que a dificuldade é dele, o menino é vítima do processo e não é o algoz aqui no processo. Missionária Cátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da mesa, tem uma perspectiva importante sobre esse assunto. A senhora entende, concorda com o pastor Luciano sobre esse assunto? De fato, esse menino adolescente, ele é vítima ou é parte da fase, é um momento dele de descoberta, de reafirmação, da busca da sua identidade? Que pensa, querida irmã? Muito bom dia a todos os nossos amados ouvintes, aos nossos debatedores, todas as pessoas que estão na rua, no táxi, nos hospitais, que Deus possa estar nos abençoando, né? Nesse tema tão lindo que Deus nos deu o privilégio de discernir nesse dia, que é o amor. Eu concordo plenamente com o pastor. Eu sempre digo que atrás de alguém que fere é sempre alguém ferido. Esse rapaz, na verdade, ele necessita de ajuda, né? E nós, como cristãos, nós precisamos nos colocar no lugar dele e com certeza ele não deve ter Cristo em sua vida. Por isso ele exerce o que percebemos desde a infância dele, né? A nossa amada ouvinte, ela descreve que ele era uma criança problemática, ele nunca obedeceu, ele transformou a lua dela, né? De lua de mel para lua de fel, e hoje quem o sustenta é o pai, né? Se a gente for parar para analisar isso, parece que o pai quer suprir talvez uma ausência, como o pastor disse, nós não sabemos se ele não tem uma mãe, então de repente essa mãe não pôde estar presente, o pai querendo suprir essa ausência, o pai vai suprindo todas as necessidades desse rapaz que também me parece que quer chamar a atenção. Então precisa se tratar também o domínio que esse homem exerce sobre esse pai. Muito bem, aqui com a gente no programa o pastor Paulo Azevedo, que é presidente da Convenção Batista Independente do Rio. Pastor Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo. A adolescência é uma fase muito especial e a adolescência ela está começando mais cedo e terminando mais tarde, curiosamente. É uma fase que está se expandindo, era uma fase curta, que era de 12 até 17 anos aproximadamente, e isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, identificando as faixas e tal, dividia 12, 17, era isso aí. Aí agora o adolescente, 11 anos já é adolescente, o que era há 2 anos pré-adolescente, eles já adolesceram mais cedo. E continuam adolescendo mais tarde. O camarada dá aquela esticada, depois a faixa etária, a faixa da adolescência vai se ampliando. Não sei se amplia também as dificuldades, as lutas, os problemas são inerentes à faixa etária. Todo mundo tem dificuldades na sua faixa etária, e inclusive alguns adultos, eles têm um problema sério, eles têm amnésia, eles se esquecem que já foram adolescentes, se é que foram, né? Pastor Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. É sempre um prazer estar aqui juntamente com os irmãos para tratarmos de assuntos tão importantes, né? O grande problema da adolescência que nós vemos hoje, nós conhecemos gente de 40 anos que ainda é adolescente, mas quando ele tinha 15 anos, ele se tornou adulto.
né? Então, o grande problema na vida é as pessoas têm costumado pular fases da vida. E é muito saudável quando nós podemos ser crianças, podemos ser adolescentes, né? Podemos ser adultos e assim por diante. E principalmente hoje em dia, as músicas que nós temos visto, os meios de comunicação, têm forçado até as crianças se tornarem mini adultos. Isso traz muitos problemas. Esse tema que nós estamos tratando hoje me chama muita atenção ver esse adolescente, que eu tenho que concordar com o pastor Luciano, que ele falou, se não, esse jovem, ele não está punindo esse pai, né? Há uma punição, e por haver essa punição, quem está perto vai junto, né? E me chama a atenção também que a ouvinte falou que ela, quando ela se casou, ela já sabia desse problema. Ela já sabia desse problema. E parece que é uma coisa redundante, a gente sempre no debate está falando a esse respeito, né? Que nós temos que ver toda essa situação, que o casamento que nós vamos fazer, como vai acontecer essa situação. Esse rapaz me chama muita atenção que ele está crescendo e ele descobriu que ele fazendo essas travessuras todas, o pai está concordando. E esse pai está mantendo esse filho por quê? Porque se sente culpado também. São toda uma situação que durante esse debate nós vamos estar conversando. A nossa ouvinte, ela faz um relato, e aí eu quero aproveitar para apresentar o pastor Jarmuth Jordão, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Recreio, porque a nossa ouvinte diz o seguinte, que ela casou, o marido já tinha esse filho, já era adolescente quando ela casou. Aí ela diz que sabia que ele era problemático, mas não imaginava que fosse tanto. Depois ela diz que esse menino nunca obedeceu ao esposo e jamais quis trabalhar e ainda se envolveu com drogas. Aí ela fala da lua de mel. Curioso que nós temos aqui, até agora ouvimos dois meninos e só quem falou da lua de mel foi a menina. Vocês vejam bem como essas coisas são interessantes, né? E eu aqui analisando, né? Só que aí os anos passaram, ele casou, tem filhos e quem sustenta é o marido dela, ou seja, é o pai dele, pastor Jarmuth. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, ouvintes queridos. É um caso muito típico, né? Quem lidar com o gabinete hoje, a gente lidar quase todo dia com isso, as novas configurações familiares, né? Novos casamentos. A gente não está falando aqui de uma história que começa, está falando de um filho já adolescente problemático, né? Um pai permissivo, um pai que provavelmente se sente culpado e por isso não corrige o filho, não educa da maneira que deveria educar e mantém essa adolescência tardia, como você falou, e uma mulher idealizadora, sonhadora, né? Ele está vindo para um segundo relacionamento. E com esse novo casamento, ele traz todo um histórico, né? Toda uma bagagem. Ela provavelmente não pesou isso na balança como deveria pesar. É algo que a gente vê muito presente hoje, né? Nos gabinetes, quando a gente trata, as pessoas terminam o casamento, imaginando assim, vou começar um novo casamento e eu não vou encontrar esses problemas que eu estou experimentando agora, mas no novo casamento vai encontrar outros, e esses outros às vezes são esses filhos já crescidos, com uma educação própria, uma maneira bem diferente de ser. Eu acho que é isso que ela está encontrando. Adolescente, ele tem os seus momentos. A adolescência é uma fase, volto a dizer, extraordinária, é uma fase maravilhosa. Numa fase como essa, quando você tem um encontro com Cristo, esse encontro com Cristo, ele te acompanha a vida inteira, é um impacto extraordinário na sua vida. Algumas pessoas têm mais dificuldade para lidar. Estou dizendo que seja fácil, alguns são complicados, mas não são complicados porque são adolescentes, são complicados. E alguns desses complicados puxaram a quem? Hein? Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, mais uma vez aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: sinceramente, você aí tem dificuldade em amar uma pessoa que já lhe fez mal? Dos nossos ouvintes que ligaram pro 24610093, a maioria, 70% deles disseram que não, mas 30% confessam que tem dificuldade. Na contramão, a internet dizendo o seguinte: 69% dizendo que sim, 31% dizendo que não. Na sua opinião, sinceramente, você tem dificuldade em amar uma pessoa que já lhe fez mal? Sinceramente, não vem com conversa, hein? Você tem dificuldade em amar uma pessoa que lhe fez. Pense em alguém.
Esse negócio muito aberto assim, fica bem assim, não, eu não tenho dificuldade nenhuma não. Agora pensa naquela pessoa que pisou no teu pé, você tem dificuldade de amar? Se você lembrou da pessoa que pisou no seu pé, é sinal que você deve ter alguma dificuldade. Olha aí, minha gente. Ligue 24610093 e participe. Acesse agora o nosso site www.radio93.com.br. Você liga, você participa com a gente agora da nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente, aqui no nosso debate 93. O seu rádio está no Debate 93. Uma pergunta feita pela nossa ouvinte, importante para ser discutida, foi o destaque do pastor Jarmuth. Sei que a Bíblia ensina que devemos amar, mas e quando não conseguimos? Seu destaque, pastor. Há uma diferença entre saber uma coisa, né, e conseguir viver aquilo, praticar aquilo. A Bíblia não somente ensina, a Bíblia ordena. Amar o próximo é um mandamento, né? E não é fácil, como você falou, né? Sinceramente responda, sinceramente é difícil amar quem nos ofende. Se não tivesse que responder sinceramente, não, eu consigo, mas sinceramente é difícil. Não conseguimos porque é próprio da nossa humanidade, né? Não amar quem nos faz mal. Mas é um mandamento, é isso que Jesus manda, e a gente deve tentar buscar isso, buscar essa conversão, buscar dentro de nós, buscar em Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né? Ela sabe do amor que tem que dedicar ao próximo, ela conhece isso, mas ela tem que trazer isso para o espírito dela, buscar isso em Deus e se esforçar e tentar cada dia amar quem lhe ofende. JR, eu concordo com o que o pastor está falando, obviamente, mas a gente deu um pulo muito grande aqui, tem coisas importantes no meio desse meio. O senhor quer retornar? Isso, eu gostaria. Pode retornar, muito obrigado, querido. O senhor é uma benção na minha vida. Com esse óculos azul que o senhor tá aí hoje aí, eu podia tirar uma foto, viu, com esse óculos aí, esse óculos sensacional. A gente vigia. Que é isso, rapaz? Assim, JR, a gente vê nessa família, brincadeiras à parte, o problema se perpetuando. Vamos lá, ela quando vai casar com o marido, ela não se preocupa, e essa era uma responsabilidade dela e dele, não do menino, em tentar restaurar esse menino antes do casamento. Mas beleza, ela acredita, e muita gente incorre nesse erro, de que uma vez casado vai conseguir consertar. E fica um pouco mais difícil, já que você em algumas coisas não pode voltar atrás. E aí, beleza, a coisa anda, o menino cresce, e agora a missionária falou da lua de mel, então não preciso falar, que a lua de mel dela virou uma lua de fel, ou seja, quando esse cara casa, deixa o filho com alguém vai, esse filho perturba o pai pelo telefone o tempo inteiro. Então alguma coisa começa a dar errado na lua de mel. Ainda assim não parou a família para consertar as coisas. O tempo andou de novo, porque isso aqui não é um e-mail de um mês. Isso aqui é um e-mail que pode ter aqui 20 anos. De história, não é? Um e-mail que pode ter 15 anos de história, não é um e-mail que tem alguns meses apenas, é um e-mail que fala de uma vida inteira, e demorou uma vida inteira para que ela iniciasse o processo de busca pela ajuda. 10 anos. 10 anos. Demorou muito tempo, mas beleza, demorou, mas chegou. O que precisa fazer aqui? Agora ela diz, o meu marido sustenta o filho dele, que é casado, tem filhos, e eu? Ela está se sentindo roubada financeiramente ou em áreas financeiras em relação ao filho. Esse pai, por conseguinte, como foi falado aqui, ele banca o filho porque ele sabe que ele cometeu erros. Porque ninguém banca o erro quando ele aceita que o erro seja do outro. Quando ele entende que esse filho foi para as drogas, quando ele entende que esse filho não trabalhou, esse filho não trabalhou não é porque não quis trabalhar, ele está emocionalmente, psicologicamente destruído. Ele não tem estrutura. Ele não acordou um dia e disse, eu não vou trabalhar mais. Ele está revoltado da vida e não conseguiu lidar com isso até hoje, mesmo já sendo um homem, pai de família. E o que é mais difícil aqui é que ele já está passando isso aos filhos dele. Por conseguinte, ele está deixando de dar aos filhos dele o que o pai dele deixou de dar, o que a ausência da mãe deixou de dar e o que as circunstâncias implantaram na alma dele. Então ela pergunta, e eu, como eu fico? Aí ela entra então no que o pastor Jarmuth Jordão falou. Então peraí, então não vamos andar mais para frente não, volta aí, vamos ficar aí, vamos ficar aí para poder entender o seguinte, há pessoas que passaram pela mesma situação e não se revoltaram. Verdade. Então, qual é a diferença aqui? Por exemplo, um ouvinte nosso está em Campo Grande, diz o seguinte, eu fui abandonado, eu fui criado num colégio interno,
E ele diz: cristãos e psicólogos confundem carência com mau caratismo. O fato de ter traumas de infância não fez de mim uma pessoa irresponsável e inconsequente. Opinião de quem viveu, ou seja, é prático aqui este depoimento do nosso querido ouvinte. Está em Campo Grande, eu guardo aqui, preservo o nome dele carinhosamente aqui para a gente entender, porque às vezes uma pessoa, a gente está dizendo o seguinte, pelo que eu estou entendendo, o pastor Luciano disse assim: esse rapaz é vítima, foi a primeira expressão que foi aqui dada, esse rapaz é vítima. Então ele vai ser vítima e que dia que ele vai assumir a responsabilidade? Vai dizer o seguinte: pera um minutinho, olha, eu sou vítima do sistema, também não vou ficar como vítima do sistema, não, vou virar o jogo aqui. E não investiram em mim, não fizeram isso em mim, aí eu estou passando isso pro outro. Mas peraí, será que só depende do outro? Não tem uma parcela dele? Não, exatamente nisso, só para fechar aqui, pastor, exatamente nisso, por isso que eu caminhei nesse meio todo para trazer essa bagagem que você já nos informou, que são 10 anos, o que deveria ter sido intervido é lá atrás. E assim, independente de como o ouvinte que mandou respeito à postura dele, cada um tem o seu jeito de ser, tem uma estrutura emocional, cada um é criado no lar, ainda que ele tenha sido abandonado, cada um carrega uma bagagem emocional da família que ele nasceu, que ele cresceu. O que precisa agora é ter uma reunião séria com essa família e chamar a atenção desse homem, que não é mais um adolescente, não é um menino, para que ele entenda de que a vida dele está indo pro buraco. Mas não é só a vida dele tá indo pro buraco, são duas famílias agora indo pro buraco. Eu acho que o que o ouvinte está dizendo aqui é que ele não pode justificar. Falou assim: não, é isso por causa daquilo. Não, justificar um processo como esse é dizer que tá ok. Não é assim mesmo. O que nós estamos diante dos subsídios que nós temos, queridos, é difícil falar a questão de mau caratismo, né? Claro, e também claro. não estamos querendo também defender o rapaz, não se trata. O que está mostrando, velado um pouco, o que está velado para nós, mas que a gente consegue ver nas entrelinhas, é que existe um problema com esse rapaz, tá? Esse rapaz, desde cedo, porque ninguém ataca os outros de graça, né? Tem que haver alguma coisa. Também não estou aqui acusando o pai. Nós não sabemos como foi essa família, como desenvolveu durante 15 anos, 16 anos, antes de vir esses 10 anos. Agora, só que é o seguinte: aquele problema lá atrás não foi resolvido. E esse problema vai se arrastar. Se arrastou até agora 10 anos, vai se arrastar para 20 e até ter uma consequência mais séria. Vamos supor que esse pai acabe as finanças dele e não possa mais bancar esse menino. Qual vai ser a atitude dele? Como isso vai acontecer? Então, homem, né? Hoje homem, né? Esse homem. Mas é um homem que ele ainda está naquela revolta dele lá atrás e continua vivendo como menino. É um adolescente. Um adolescente. A palavra é excelente. Agora, nós temos que fazer o seguinte: é o que está sendo falado aqui na mesa. Tem que se parar. Vamos parar e conversar. Se a família não pode, se são cristãos, procura o pastor. Bota o pastor como intermediário, ou bota um profissional, converse. Um amigo da família. A gente está criando tese aqui sobre suposições. Claro. A gente está vendo sempre essa ótica, o problemático. A gente tem que entender o seguinte: tem um pai do outro lado que ama um filho, que tem um problema, que ama profundamente, e tem uma mulher, uma madrasta, né? Madrasta tem até toda uma conotação, né? Que declara: não consigo amar o meu enteado, não consigo. Talvez esse sentimento dela, ou esse não sentimento dela, não possa estar superdimensionando uma pessoa problemática, porque todos nós de alguma forma somos um pouco problemáticos, e talvez ela não tenha, o pai banca, e talvez o pai dê uma ajuda para um filho que precisa, que está tentando se levantar e tal. É normal. Exato, e é normal um pai amar o seu filho a despeito dos problemas, das dificuldades, e talvez ela diga: é um vagabundo, e o cara tá passando dificuldade. Parece, o cara pastor, casou, o cara tem filhos. Parece que a questão dela, o que menos importa aí é a questão do quanto custa, e exatamente porque ela não gosta dele. Ela não suporta. Então, que seja 10 reais, que sejam 10 reais dados aí, ou R$1.000 são dados, para ela dar o mesmo peso, entendeu? Que ela não suporta. A pessoa tem dificuldade com alguém, se a pessoa espirrar, tá querendo me passar pneumonia, né? Enfim, mas eu não sei se as mulheres exageram, missionário? JR, eu acho que não, né? Esse tema tão interessante, né? Que é o amor.
Eu vejo em toda essa história, na história dos cristãos em si, a questão do novo nascimento, né? Esse rapaz, ele falou que talvez se trate de um mau caráter, né? Foi isso que ele disse. Mas existe a escolha. Nós precisamos nascer de novo. Quando estamos com Cristo, nós precisamos nascer de novo. Esse rapaz, graças a Deus, o ouvinte que nos mandou o e-mail, ele nasceu de novo, graças a Deus. Mas nem todo mundo escolhe isso. E o que está acontecendo aqui é que Quem nasceu de novo aí? Esse rapaz que mandou o e-mail. O que eu li aqui. Ele nasceu de novo. Mas o rapaz aqui que nós estamos tratando, ele talvez não tenha tido encontro com o Senhor ainda. E essa permissividade que nós estamos observando da família está contribuindo para que ele continue nesse estágio. Nós temos visto, JR, dentro da igreja, nos gabinetes, pessoas, eu tenho visto isso muito atualmente, pessoas que sustentam seus filhos e os filhos estão com 40 anos e leva isso para o casamento e continuam sustentando. Depois a pessoa morre e como é que fica a família? Né? O filho fica sem amparo, não sabe fazer nada da vida, não tem uma profissão, porque o pai e a mãe ampararam a vida inteira. Então, assim, existe esse problema. O outro problema que existe nesse meio é a questão, né, da irmã também mudar a postura dela, ela tem que renunciar também, como o pastor Jamute falou sobre ideais que nós temos e talvez até ideias também. Nós queremos que as pessoas sigam as nossas ideias, mas o amor que o nosso pai nos ensinou é independente de como o outro seja. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, não diz só se tua mãe for boazinha, se teu pai for bonzinho. Ama o teu próximo como a ti mesmo, não se o teu próximo for bom ou ruim, independente de qualquer coisa. O amor está dentro de nós. Deus é amor, está escrito. Olha, um ponto de vista importante aqui é que a nossa ouvinte, ela que nos escreve, ela é cristã, formada num lar cristão. As perguntas dela têm como base a Bíblia, tá certo? Quando ela diz que a Bíblia ensina, ou seja, ela conhece a Bíblia de alguma forma profunda ou superficialmente, ela conhece a Bíblia, mas está naquela fase do não conseguir. E aí este é um ponto muito importante para a gente identificar, porque ele pode ser crucial nesse estágio aí. Pode ser a chave que vira, vai dar o clique, vai ser a virada do jogo, quando ela realmente conseguir. Porque se ela conseguir amar, talvez ela tenha um outro olhar para esse rapaz, talvez ela consiga ajudá-lo de uma outra forma, talvez ela consiga ajudar o esposo ou mesmo entendê-lo de que esse é um momento importante e que o esposo de alguma forma ele pode estar até ajudando por culpa, entendeu? Por algum tipo de dificuldade que ele mesmo tenha em relação à criação do filho e a fase em que eventualmente ele esteve ausente. Enfim, as questões da mente da pessoa são várias. Eu estou ampliando aqui porque isso não é só esse caso aqui. Quanta gente está ouvindo a gente está dizendo assim, olha, eu conheço uma pessoa que eu não consigo amar. Às vezes é a vizinha, é o vizinho, é o pai, é a mãe, é o irmão, é a cunhada, é a sogra, é o sobrinho, é o sogro, entendeu? É uma pessoa na própria igreja, é uma pessoa na universidade, na escola, no trabalho, às vezes é o chefe, a pessoa não consegue. E essa barreira emocional, ela pode se tornar uma barreira espiritual. E esse aqui é um ponto que eu preciso que vocês nos ajudem aqui, é o destaque do pastor Jarmuth. Na sequência, a missionária Kátia diz aqui, como destacou a frase, como amar aqueles que nos perseguem e nos fazem mal. Quer dizer, isso aqui não é discurso, né? Como é que funciona isso na prática, queridos companheiros? Eu acho que nós precisamos trocar a nossa visão, olhar para as pessoas como Cristo olha para nós, com um olhar de misericórdia, olhando para a pessoa de uma forma diferente. Na verdade, nossa amada irmã está com essa dificuldade e ela expressa aqui que não suporta mais isso, não suporta esse rapaz. Eu aconselho essa irmã que troque esse olhar, que passe a olhar para ele, lembrando, né, que o Senhor Jesus, ele nos disse que os sãos, eles não precisam de médico, ele veio para os doentes, e ela está tendo a oportunidade de estar dentro dessa família, de ajudar esse rapaz. Então coloque um olhar de misericórdia na vida dele e dessa forma vai ser mais fácil ela conseguir amá-lo. Eu acho que isso passa por um encontro pessoal, verdadeiro, transformador dela com Deus. Eu acho que o foco dela, né, começa aqui nesse encontro, numa verdadeira conversão, JR. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Eu acho que ela tem que buscar esse relacionamento com o Espírito Santo, ela tem que buscar essa verdadeira conversão. Isso vai tornar
mais fácil esse processo, que vai ser um processo. Ela não vai acordar um dia apaixonada pelo enteado. Ela tem que transformar isso em pequenas atitudes, em pequenos atos, deixar de ser talvez menos reclamona, ranzinza, implicante, mas é um processo. E isso não é fácil, passa até por uma aceitação talvez pessoal. A Bíblia, ela é progressiva na sua revelação. O ministério de Jesus em 3 anos foi progressivo. Primeira vez que Jesus falou sobre amar o próximo, ele diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Mas já na oração sacerdotal, no final do ministério, ele já não deixou o amor ao próximo ao cargo do nosso sentimento. Como a gente nos ama, porque tem gente que não se ama. E porque não se ama, verdade, porque não se aceita, não consegue amar, tem essa dificuldade. Então ele diz: ame ao próximo como eu vos amei. Ou seja, o modelo de amor não é o que eu tenho, não é o que eu sinto, não é, porque às vezes eu não recebi amor e por isso eu não sou capaz de amar. E o modelo de amor é o amor de Cristo. O amor que nega a si mesmo, o amor que se entrega, o amor que ama de forma incondicional. Quando nós falamos de amor, realmente amor é algo difícil de se praticar, fácil de falar, né? Quando a gente vê o pastor... Mas é prática, né? Se não for prática, não é amor. Não, aí deixa de ser amor, aí deixa de ser amor. E até nós estávamos brincando aqui quando veio o resultado da pesquisa, que nós estávamos falando assim: você conhece alguém que ama, tal, e a pessoa, todo mundo disse: não, eu não tenho dificuldade, eu amo. Não é bem assim. Agora fala sincero, fala sem essas conjecturas. É difícil. Mas quando nós vemos que Jesus, por amor, ele saiu lá do reino dos céus, veio aqui, morreu, conviveu do lado de todo mundo, falou assim: cara, você vai me trair, rapaz. Você vai me negar, você vai falhar comigo, mas eu te amo assim mesmo. Então a gente vê que é o seguinte: esse amor sacrificial é que ele tenta nos entender. É difícil nós amarmos? É difícil nós amarmos, mas quando a gente olha para Jesus, ele fala assim: ó, o que você passou, eu passei também. Mas eu venci, você pode vencer. É muito difícil a gente lidar, é gostoso a gente amar nossa família, nossos queridos que nos são amados e nos amam. Agora, amar aqueles que nos fazem mal, todo mundo faz mal a alguém. Agora, meu amado, quando você realmente lembra de Jesus, tudo torna-se mais fácil. Um autor desconhecido disse, olha aí, ele falou o seguinte: ele não ame pela beleza externa, porque um dia ela acaba e o amor acabará. Não ame pelo que você pode receber da outra pessoa, porque um dia ela pode não ter mais nada para dar e o amor acabará. Ame pelo simples fato de amar, porque o amor sem explicação não requer cobrança. Um autor, ele tentou trazer à memória, na verdade, o amor de Deus. Quando Deus nos amou, o pastor Jamute acabou de falar aqui, o amor de Jesus, como Jesus foi fazendo essa transformação poderosa. Ele disse: ame como eu amo, como eu amei vocês. Então, assim, o amor explicado, na verdade, ele não tem explicação. A gente ama pelo simples fato de amar. A gente não ama porque as pessoas são belas ou são boas. A gente ama e deve amar porque elas são filhas de Deus. A gente não deve amá-las porque elas fazem tudo certo, porque na verdade fazem mais coisas erradas do que certo. Isso todo mundo. Isso não tem a ver só com esse rapaz aqui, comigo, isso é com todo ser humano. Quantas foram as vezes que nós tomamos atitudes achando correto, depois a gente botou a mão na cabeça e disse: eu podia ter feito de outra coisa, de outra maneira. Então, o conselho que eu devo dar primeiro é praticar uma ordenança que já foi falado na mesa aqui. A segunda coisa é entender de que ela é a pessoa que Deus plantou nessa família para tentar trazer a restauração, mas ela jamais trará restauração uma vez que ela espere receber do menino ou até mesmo do seu marido alguma coisa. Ela precisa começar a ter atitude sem esperar nada em troca. E um dia, eu não sei se vai demorar, se vai ser rápido, isso pertence a ela e a Deus. As atitudes dela em Deus vão fazer com que as coisas mudem, isso com toda certeza. Mas um dia ela vai ver uma colheita quando menos esperou, porque ela jamais esperou. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. O investimento que a gente faz é o investimento que a gente colhe em diversas áreas, mas falando de relacionamento, vocês estão dizendo que é um processo, que não é fácil, que o começo pode ser turbulento, tá certo? O começo pode ter uma dose pesada de palavra, de atitude rude e de até ação provocativa, que é complicado, é complexo, as coisas não são fáceis. Isso para quem está começando. Tá certo? Tá começando, traz a pessoa para casa ou vai, a pessoa vai morar com você ou na verdade é filho do seu marido ou filho da sua esposa e você vai ter que ter essa
convivência e nem sempre a pessoa respeita, você tem que ter paciência, enfim, tem que ganhar a pessoa. Esse é que é o ponto para que você tenha um bom relacionamento com ela. Uma pessoa que já convive há alguns anos, como esse caso aqui, que nem mora na mesma casa mais, ou seja, teoricamente a questão da casa, do ambiente do dia a dia foi resolvido, mas a questão é tão de raiz, é tão interna, que mesmo longe a coisa fica complexa. Que mesmo que a pessoa não esteja ali no dia a dia, alguma coisa ainda incomoda, que seja uma ajuda financeira, que seja isso. Isso aí para ela é como se estivesse roubando dela, ou seja, não só dela, mas provavelmente do filho deles. Se é que ela já teve filhos, ela teve filho com esse esposo, ou seja, como se a senhora tá dando para aquele rapaz que é um faz nada, em vez de investir no futuro do meu filho que tá aqui com a gente, que eu amo, que é isso, é que é aquilo, ou seja, é tão de raiz que se não tiver uma atitude dela democrática e determinada, não vai acontecer nada. E o processo que vocês afirmaram, eu tô reafirmando aqui para ver se é isso. É um processo mesmo. É progressivo. É um passo de cada vez. Como foi o processo desse sentimento que hoje ela tem? A Bíblia diz assim: tenha cuidado para que não brote raiz de amargura. Ou seja, a Bíblia faz a comparação de uma planta. Você não acorda de manhã e tem uma árvore no seu quintal. Verdade. Aquilo foi uma plantinha que foi crescendo, até que produza frutos. A gente está falando de alguém problemático, alguém traumatizado. Talvez essa mulher, dos três, seja a mais traumatizada. Porque esse sentimento aqui é um sentimento de ódio. Sim. E o ódio, ele nasce a partir de uma frustração muito grande que você tem de alguém que você ama. Então talvez ela tenha dedicado assim muita expectativa em relação a esse garoto. É o meu filho, vai ser minha família e tal. O garoto não tenha correspondido. O que ela tem é ódio, porque ela nem convive mais com ele. E eu aconselho nem mora, mas continua com esse sentimento tão forte. O que é isso? Sim. Uma coisa aqui que você puxou, JR, assim, o texto não diz que ela tem filhos. Ela tem. Tem filhos? Tem filhos. Então, de um jeito ou de outro, ela está de fato se sentindo roubada. Como você bem frisou aí. Ela precisa tomar uma atitude, porque eu tenho certeza que a ajuda que o pai está dando ao filho não está deixando faltar aqui. E é normal, eu faria isso, qualquer pai faria isso. O fato do teu filho estar errado, cometer erros, não pode determinar o teu nível de amor. E você não pode ver um filho indo pro buraco, você podendo ajudar e não fazê-lo. Então a ajuda financeira que o pai dá também, não quero colocar no patamar da obrigatoriedade, mas na obrigação emocional de pai, sentimental de pai. O coração de pai, ele não se sente livre porque o filho casou. É filho. Tem os netos, ele continua responsável, pelo menos no coração dele, quem sabe nem tanto pros filhos que se casaram, mas pro pai não, é meu filho, o que meu filho precisar, eu tô aqui porque deve é. Esse é um sentimento normal que ela precisa entender. Sim, talvez quando ela coloque assim, eu não o suporto, né? Eu gostaria de aconselhar essa irmã a começar a pensar, talvez ela não suporte o sofrimento que ela recebe. Ele tem causado sofrimento a ela e é isso que ela não suporta. E às vezes, de repente, ela olha para ele e ela lembra de todo aquele sofrimento, então que ela comece a trocar essa visão, comece a olhar para ele como uma criatura de Deus, uma pessoa que precisa da misericórdia do Senhor. Ela consegue isso com muita oração, né, pastora? Né, missionária? A pessoa, mas é isso, a pessoa vai buscar em Deus aquilo que, gente, é uma questão lógica, a pessoa vai buscar em Deus aquilo que ela não tem nela. Ela vai buscar no Senhor e Deus vai dar ela força para isso. Agora, deixa eu ampliar isso aqui para dizer o seguinte, eu já ampliei e depois nós retornamos aqui, então vou ampliar outra vez. O patrão, entendeu? Que às vezes é uma mala, às vezes o camarada é mala mesmo, entendeu? O cara não tem alça, o cara é um baú. E não é um baú da felicidade, é um baú de implicância, o cara é ranzinza, entendeu? É complexo mesmo. Às vezes é um parente, entendeu? Não precisa ser nem sogra, pode ser só um parente. Sogra, né? O que é, Marcela? Marcela quer que eu leia, né? É agora pra ler? Olha aí, você vê a pessoa, a inclinação da pessoa numa hora como essa. Eu tô falando, vocês estão vendo aqui, eu tô falando aqui, olhando pra vocês e tem uma mão aqui do meu lado o tempo inteiro, vocês estão vendo? Aí eu pego, é pra ler, é sobre a sogra. Eu falei de sogra, quem falou de sogra foi a missionária que falou de lua de mel e de sogra. Por que será? Bom, o Bispo Silva te mandou um abraço aqui, mandou um e-mail aqui no meu Twitter, mandou um tweet aqui. Agora é o seguinte, vamos lá. É difícil, às vezes uma pessoa não é amável. Amar os amáveis é molinho. Agora, amar ou não amar uma pessoa chata, um ranzinza, uma pessoa implicante, complicada, uma pessoa raivosa, iracunda, rinchosa,
Meus companheiros, isso não é fácil para ninguém, entendeu? Aí a pessoa tem que ter uma paciência de Jó, né? Às vezes, né? Pode ser de outros companheiros da Bíblia, mas o Jó ajuda a gente a entender isso aí. Como é que faz? Como é que funciona isso aí? A gente começa a orar pela pessoa, a favor, né? Orar pela pessoa, entendeu? Não é a pessoa, ora pela gente para que a gente tenha condições, releva, engole elefante, vamos lá. Eu acredito que quando a gente fala em... Já falamos aqui até a esse respeito, né? Que amar a pessoa que nos é chegada é fácil. Mas a Bíblia diz que o amor tem que ser sacrificial. Como nós poderíamos fazer isso? Simplesmente entendendo os pontos de vista das pessoas também. Por que aquela pessoa age daquela forma? Por que ele é tão chato, né? De ser aturado? Mas a Bíblia diz que nós temos que conviver com ele. Então eu acho que o caminho maior é justamente, primeiro, oração. Oração acima de tudo. Segundo, aconselhamento. Que o grande problema quando a gente às vezes passa por situações e a gente guarda dentro de nós. Não, eu oro ao Senhor. Mas para isso existe o gabinete pastoral, né? Para isso existe profissionais de aconselhamento que vão sentar e conversar e te mostrar que existe um outro caminho. Que a tendência quando nós estamos num lugar, estamos no erro, a gente continua no erro. Se outra pessoa às vezes chega e nos dá a luz facinho, por que tu não segue por aqui? Tu vai conseguir chegar lá, não é verdade? Então, querido, eu acho que o principal caminho, minha amada, é você procurar orar ao Senhor, para que mude alguma coisa dentro de você. Pode mudar o rapaz, como pode mudar você também. Sim. E o segundo também, querida, é você procurar o seu pastor. Eu tenho certeza que ele tem uma solução boa, ele vai te ajudar em oração. Existem as irmãs do círculo de oração que vão te ajudar. E por último, procure um profissional da área de psicologia que possa te dar um aconselhamento e você vai parar de sofrer com essa situação terrível que você está passando. E existem estratégias aqui, pastor Paulo, que ela pode usar com muita sabedoria. Ele é casado e tem filhos. Ela poderia assumir os filhos dele como avó. Sim. Já que ele tem a carência da mãe. E isso, pelo jeito, ainda é forte dentro dele. Ele não conseguiu vencer essa barreira. Ela tem uma outra menina nessa história que pode ser a nora dela. Que ela pode, através da nora e através dos netos, entenda, sei que não são seus de fato, mas você pode escolher que sejam. E essa escolha, toda vez que a gente escolhe alguma coisa, isso se torna muito mais forte. Então, ela pode, através dessa família que ele constituiu, fazer com que a vida dele e a vida do relacionamento dele com o pai melhore e muito. Ela precisa usar de toda a sabedoria. Isso já é uma decisão de amar. Vou ampliar outra vez, tá certo? Vou ampliar outra vez. Tá difícil hoje, hein? Eu dou esticada, reduz, dou esticada, reduz. Nós estamos aprendendo o que chama resiliência hoje aqui. Então é o seguinte, em outros ambientes que não exatamente este aqui, as questões que vão acontecer no nosso dia a dia, de relacionamento, de problema, de ambiente de trabalho, às vezes na própria igreja. Você tem uma pessoa lá na igreja que é uma benção, mas é uma pessoa complicada, uma pessoa de difícil relacionamento. E as pessoas dizem assim, não, ele é assim mesmo. E a gente tem que aceitar o outro como o outro é. Mas será que de vez em quando não dá aquele negócio? Vai ficar, por que eu tenho que mudar em função dele? Por que ele não muda em função dos outros, já que a maioria acha que ele é uma pessoa chata? Tá entendendo, gente? Porque às vezes a gente fala, não, fulano é assim mesmo. Esse é o jeito dele. Mas peraí, por que fulano não muda? Por que todo mundo tem que mudar em relação a fulano? Não quer botar pilha, não. Quebrou o quê, gente? Estão jogando o quê na cabeça das pessoas aí? Aqui tá demais hoje, hein? E aí, pastor Paulo? Aproveita e já entra no seu destaque final aí. Ok, olha só, queridos, eu vi uma vez um chefe meu falar que havia dois monges chineses, falando baixinho um pro outro. Aí o outro falou assim, que legal, eles conversam baixinho, né? Que coisa linda. O cara falou assim, não, eles estão discutindo. O primeiro a levantar a voz é que perde a razão. Quando a gente traz para essa situação, existem pessoas muito chatas, existem pessoas insuportáveis. Mas aí é que vem a grande diferença. Qual é o tanto de amor que Deus tem colocado no seu coração que você é capaz de suportar até o chato, até essas situações enjoadas. Uns aos outros. Você é capaz de falar isso. Cada um dá o que tem, no né? meu destaque, eu falei assim, não amar traz problemas para a minha relação com Deus? Sim. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Por que não amar os chatos que nos rodeiam, né? Então, querido, há essa necessidade da gente estar amando. E o amor, quero terminar essa minha palavra falando isso, o amor contamina. O amor contamina do bem. Tanto que, olha só, Jesus amou de tal forma que ele foi morto pelas pessoas, mas ele continuou amando. Era para acabar tudo ali, ele foi morto. Mas o amor dele foi tão intenso
que o amor dele chegou até hoje e nos alcançou. Então, mesmo sofrendo, mesmo tendo dificuldade, mesmo não sendo reconhecido, vale a pena você amar, porque esse amor vai dar muito fruto. E não amar pode trazer problemas pro relacionamento dele espiritual. É isso? Sim, eu pode. creio que sim. Concorda, companheiro? Total. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, aquele que guarda os meus mandamentos, né, que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, amar a Deus é guardar os mandamentos. E quais são os mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Só que Deus vive numa outra esfera, você não tem como praticar, viver uma prática de amor por Deus. Então, a única forma prática de você demonstrar que ama a Deus, que guarda os mandamentos, é amar a Deus. Por isso que Paulo diz assim, toda a lei se cumpre numa só, amarás o teu próximo. Por isso que a Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama um próximo, é mentiroso. Claro que há uma ligação direta entre amar quem eu vejo, né? Amar aquele que eu me relaciono e posso ter atitude prática em relação a ele, e amar a Deus através de palavras e expressões e tal. O verdadeiro amor é ao próximo. E quando eu demonstro isso, eu estou demonstrando que amo a Deus. Tudo bem, aqui é o nosso ouvinte, do Parque Flora, dizendo: eu sofro muito por não conseguir amar a minha sogra. Ela já me fez muito mal. Eu tento, porque sei que devemos amar os nossos inimigos. Jesus. É profundo, já tem profundo. Mas é muito difícil. Esse aqui é o que a Marcela queria que eu lesse naquela hora. Essa questão de sogra tem muito a botar sogra no mesmo nível de inimigo é difícil, hein, missionária? Vai muito pela concorrência. As mães, às vezes, elas têm ciúme dos filhos. Cada uma tem o seu papel. Não existe. Você não pode ser igual à sua sogra. Sua sogra é sua sogra, você tem que respeitar o espaço dela com seu esposo e o teu espaço individual. O que é mais difícil, ser sogra ou ser nora? Eu acho que é mais difícil ser sogra. Ser sogra. Sabe por quê, José? Por quê, missionária? Compartilhe conosco aqui. Ser sogra, sabe por quê? Porque tem aquela questão de saber como é que é aquela esposa, como é que vai ser aquela esposa, se aquela esposa está tratando minha seu sogra filho só Jesus mesmo. Seu filho como ele merece, como você tratava. Então eu acho que é mais difícil ser sogra. Né? Eu já sou casada há 23 anos e eu tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra, graças a Deus. A respeito profundamente. Eu acho que tem que ter um relacionamento de respeito. Então, cada uma no seu espaço. A colocação é exatamente por conta disso, porque a nora, quando chega, ela já tem que entender que é mais difícil ser sogra do que ser nora. Embora ela mesma considere que é mais difícil ser nora do que sogra, considerando a dificuldade que é ser sogra, no sentido de ter esse medo de que, olha, tá cuidando bem, vai fazer ele, tadinho do meu filho, tem só 48 anos, será que tá se alimentando bem? Tem 59 anos, o meu menino fez 75 anos ontem, será que ele tá bem? Minha sogra olha pra nora muitas vezes, ela está roubando meu espaço, ela está roubando meu filho. Meu Deus, coração falando. É assim, funciona assim, né? Então a gente tem que entender, tem que se colocar no lugar muito bem, do colégio, o ouvinte dizendo, deve estar no recreio, né? Eu tinha um enteado nessa situação e dependente de drogas, eu não tinha afeto por ele e achava que não tínhamos obrigação de bancá-lo. Hoje ele está com 24 anos e nos procurou, buscando ajuda. JR, eu vi sinceridade no pedido dele. Colocamos ele em casa e eu busquei força e renovo em Deus para apoiá-lo junto com meu esposo, e ele tem buscado se renovar. Dirá já, o ouvinte diz, comigo aconteceu algo parecido. A mãe do meu enteado o colocou para fora de casa e ele veio morar comigo. O pai se sentia na obrigação de sustentá-lo para sempre. Com muito diálogo, fiz com que ele entendesse que precisava ensiná-lo a andar com as próprias pernas. E foi o que aconteceu. Ele hoje trabalha, ele se sustenta e, apesar de ainda farrear, ele farreia às custas dele, não do pai. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Falamos tanto sobre amor e a Bíblia nos ensina que é de fato uma ordenança e ao mesmo tempo um privilégio muito grande amar. A gente não consegue amar se não tiver Deus dentro da gente, porque Deus é amor. Porque Deus é amor, nós conseguimos amar. Se não conseguimos amar, precisamos buscar mais a Deus. A conta é simples e é muito objetiva, embora não seja tão simplista assim. Mas se a gente não consegue amar a quem a gente vê, como diz João, como é que a gente vai conseguir amar a quem a gente não vê? Então a gente precisa colocar isso em prática. Tenho certeza que para muita gente está dizendo hoje aqui, dizendo assim, olha, tá difícil, hein? É que você não conhece a fulana, você não conhece o fulano. E alguns da mesa vão dizer assim, ainda bem que eu não conheço. Mas todos nós conhecemos alguém
que não é lá tão amável assim. Mas ainda que não seja amável, a ordem daquele que nos amou primeiro é essa, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, independentemente de qualquer tipo de retorno que venha da parte do próximo. Muito mais. A estilosa Marcela Bastos. Pesquisa 93. Perguntamos aí sinceramente se os nossos ouvintes têm dificuldade de amar uma pessoa que já fez mal a eles. E a gente encerra com 69% dos nossos ouvintes dizendo que não tem. 71% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que sim. Esses foram o negócio sinceramente aqui ficou mais que a pessoa tá lendo, né? E tá lendo sinceramente ali, ficou mais fixo. Às vezes não, né? Às vezes não. Vamos lá. Vamos aos nossos prêmios. A Maria Helena, de colégio. Telefone 2473, final 27. Participou da pesquisa, está levando para casa o DVD MK Clipes, volume 6. A Luciana Francelino, de Inhoaíba, telefone 9371, final 36. Também participou da pesquisa, só que ela leva para casa o CD Bruna Carla, ao vivo. Maravilha, Marcela Bastos, muito obrigado. Quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte amado, a sua participação com a gente. É sempre muito bom ter você com a gente no programa. A gente falou de família e tanta gente precisando de dar uma arrumada dentro de casa com a bênção e a graça de Deus. Escuta aí, ó. Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu não conheço ninguém mais egoísta que a minha irmã. Além de preguiçosa, ela é um peso morto dentro de casa. O que seria, pastor Luciano? O senhor que tem várias definições, o que é um peso morto? Meu Deus, é alguém que não serve pra peso, nada. não serve pra nada. Peso morto. Ela é um peso morto dentro de casa. Diz aqui, tem 2 filhos, não trabalha e não ajuda em nada. Pra tomar conta de uma panela de arroz é um sufoco. Missionário, eu vou perguntar à senhora, porque eu tenho a impressão que os outros aqui não sabem nem do que se trata. Ou sabe. Pastor Paulo tem cara que cozinha, não. Jarmute, cozinha não? Também não? Me safo. Mas arroz, consegue? Sim, me safo. Não, me safo, o senhor falou, não falou nada aí. Arroz, um feijão. Safo, vou num restaurante, peço uma pizza. Básico eu faço, invento também. Tiver alguma coisa lá, pega e e o arroz, como é que sai o arroz? Sai legal. Sai legal, comunhão. Só não gosto de lavar louça. É mesmo, é? Nossa bagunça danada. Mas e quanto tempo assim pra ficar o arroz pronto assim? O senhor faz pra quantas pessoas assim? Normalmente para 3 pessoas. 3 pessoas. Deixa eu ver, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Quanto tempo leva? Para ficar pronto o arroz? É rápido, 15 minutos. 15 minutos, é isso, missionário? Sim. Esse arroz tá muito rápido, não tá muito rápido esse arroz, não? 15 minutos? Agora Arroz branco. Risoto aí é mais difícil para fazer aquela mistura. O risoto assim de quê? Camarão? Eu sou uma ótima cozinheira. É mesmo, Olha aí. Eu sou igual o Tomé. Só provando pra acreditar. Sou igual o Tomé. Tá bom. Vou retornar primeiro aqui. Eu ouvi dizer, pra tomar conta de uma panela de arroz é um sufoco. Pra que ela faça alguma coisa, a minha mãe tem que brigar. Sinceramente, JR, é insuportável conviver com alguém assim aí, tá vendo, gente? Você acha que é fácil, ó? Peso morto, arroz. Ela é evangélica, só que eu não consigo enxergar Deus na vida dela. É possível que uma pessoa egoísta mude e se torne altruísta? Como conviver com alguém que só pensa no próprio umbigo? Como vencer os impulsos de querer tudo para si mesmo e não pensar no outro? Esse
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Muito obrigado, pastor Jarmute Jordão. Aquele abraço, meu irmãozão. Um abraço, JR, um abraço a todos os debatedores e ouvintes. Benção puríssima, missionária Cátia Regina, Deus abençoe sempre. Deus abençoe também a todo o povo de Deus. Um beijo para o meu esposo Bispo Silva e para a Igreja do Senhor. Benção por isso, muito obrigado, querido pastor Luciano Regis. Prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos, ao povo de Deus e minha igreja amada. Pastor Paulo Azevedo, aquele abraço, meu irmãozão. Muito obrigado, um grande abraço para você também, um abraço à minha esposa e para aquela igreja amada, a Igreja Batista Independente do Mendanha, que eu tenho o prazer em pastorear. Benção puríssima, quero agradecer a galera do Face participando muito aqui hoje. Estamos aqui multiplicando. Hoje é dia de parabenizar o Cid, viu, gente? Vamos parabenizar o nosso Cid aí, completando agora 93 anos, bacana. Parece que é assim, ajustado a frequência, né? Aproveite o último ano, né? Que ano que vem vai ficar complicado. 93 anos, novo, tá muito bem, incrível, né? Nem parece te olhando assim, acho que tem um pouquinho mais. Dinéia Passo, obrigado aqui, Vanilda, a Tamires, a Cláudia Silva, Kênia, Fabiana Mendonça, Vanessa, Laura, a Carla Flórido, a Naguila, a Elisa, a Jujubinha, a Mônica Polônio, Osana, Tayane, Rosila, Patrícia, a Linda, o Carlos, o Matheus, Eni, André, a Magda e o Demara, a Lídia, Renata, muito obrigado aqui também, Val Porto, Josiane, Rosiane, Marisa, Isis, Camila Soares, Tiago, Érica Lima, Luiz Miguel, Maria Luísa, Darlene, Cláudio Braz, Lívia Soares, Ana Paula de Souza e mais uma galera maravilhosa participando com a gente. Eu quero agradecer esse carinho extraordinário desses maravilhosos ouvintes participando com a gente. Obrigado aqui a nossa equipe também, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora, vamos pedir à querida missionária Cátia Regina para orar conosco e assim orando, nós vamos colocar todas essas famílias, pessoas que estão no trabalho, tem dificuldade de relacionamento, todo mundo que vive a mesma situação, mesmo que seja em outro ambiente, a fim de que Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, haja sobre essas vidas. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor Jesus nós nos colocamos na Tua presença, te agradecendo pelo Teu amor por nós, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e te pedindo, Senhor, neste dia que o Teu amor possa estar entranhado dentro de nós, porque o Senhor é amor e o Senhor nos ordenou que amássemos, Senhor. Então toma a vida de cada ouvinte em Tuas mãos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É o que nós pedimos nesse dia e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.